Aqui estamos chamando Newton César. Se encontra já, escuta. Estamos aqui, agora sim, Márcio está gravando a chamada. Beleza, Roberto, e aí? Tudo bem com você? Tudo em paz, cara, tudo tranquilo. Estamos aqui mais uma vez com tonalidades de camiseta semelhantes, que é muito estranho, né? Por 2 episódios seguidos sem combinar nada, né? Vai parecer que a gente está fazendo a coisa de propósito, mas enfim, não é isso. O que será que a consciência cósmica está querendo dizer? O que será que o universo está querendo comunicar? Vamos ver o que tem por trás dessa simbologia. Provavelmente um grande redondo nada, mas não é. Muito bem. Vamos lá, então. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 119. E o tema de hoje é a fábrica de cretinos digitais. Bom, esse tema, na verdade, foi escolhido aos 47 do segundo tempo, né? Na prorrogação. Esse tema foi escolhido graças a você, né? Eu estava sem inspiração para esse episódio. Pensei até em desistir. Você me passou uma listinha de possíveis assuntos. Esse aqui eu achei interessante, né? Da gente explorar. Legal. Bom, esse nome, né, a Fábrica de Cretinos Digitais, eu peguei emprestado do título de um livro, de verdade, né? O título, obviamente, ele é provocativo, né? Mas nem por isso ele deixa de esconder uma verdade inconveniente, que seria que nós estamos ficando menos inteligentes, né? Então, o livro aborda justamente esse cenário, onde o autor, que é, deixa eu ver o nome dele aqui, eu marquei, é Michel Demurger. Eu não conhecia também. Um francês aí, que ele é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde lá da França. Então, ele escreveu esse livro e, lógico, né, é impossível de te reproduzir, né, tudo que foi escrito no livro, mas a ideia é que, acho que talvez a principal, né, que ele avalia aqui é a questão do QI, né, do famoso teste de QI, que ele vai mudando de geração em geração, ele vai sendo revisado e aprimorado cada vez mais, né? Mas há essa ideia de que você pode repetir o mesmo teste, com o intuito de avaliar, né, se, através das mesmas perguntas, as pessoas que vão respondendo esses testes vão acertando cada vez mais, né? Então, foi verificado ao longo do tempo, fazendo os mesmos tipos de testes, eu não sei exatamente quando isso começou, mas que havia um avanço, né? As pessoas estão ficando cada vez mais inteligentes, acertando cada vez mais as respostas, né? E isso foi denominado de efeito Flynn, né, que é homenagem aí ao psicólogo americano que percebeu esse fenômeno, né? O que acontece? O problema é que, recentemente, esse teste, ao invés de aumentar, como vinha sendo feito, né, ou sendo verificado ao longo das décadas, ele está diminuindo, ao invés de aumentar, né? Então, eu aí acho que faz jus ao título, né, a Fábrica de Cretinos Digitais, porque ele alega que um dos principais fatores é justamente o nosso apego o que ele chamou de telinhas, né? As telas, ou seja, o apelo aos dispositivos digitais que nós possuímos em mãos. O velho laptop, ou notebook, como a gente fala no Brasil, é um velho conhecido, mas aí você tem os iPads, você tem os smartphones, principalmente esses últimos, os quais fazem já parte da nossa vida, praticamente um adereço, né, que carregamos uma parte da nossa roupa, se não dizer talvez até uma parte do nosso corpo, que a gente não consegue mais viver sem. Em tudo quanto é lugar você verifica isso, e eu mesmo reconheço que eu utilizo o smartphone o tempo todo, não tem como ser diferente. Então, ele avalia que isso é extremamente prejudicial, principalmente para as crianças e para os adolescentes, né? Que possuem uma tendência muito grande de ficar utilizando esses dispositivos apenas com propósitos recreativos, ou, né, utilizando outras palavras aqui, fazer um apelo até ao próprio episódio que nós criamos, né? Sobre a banalidade pandêmica, apenas tendo acesso a vídeos que não acrescentam nada, são simplesmente besteiras, né, coisas que não estimulam o cérebro na fase de crescimento, na fase da neuroplasticidade, quando a neuroplasticidade, né, que é essa capacidade de adaptação cerebral, ela continua ao longo da vida, mas segundo ele, como neurocientista, ele fala que isso, na medida que envelhecemos, diminui essa elasticidade, digamos assim, do cérebro, e ela permanece mais atuante justamente quando nós somos jovens, né, durante a fase infantil e a fase da adolescência. Então, é justamente a fase onde isso deveria ser mais estimulado com atividades produtivas, atividades intelectuais que estimulassem essa neuroplasticidade de uma forma mais eficaz, mas é justamente nesse período que essas crianças e esses adolescentes estão
despendendo tais atividades, ou, na verdade, despendendo esse tempo com simplesmente besteiras, vídeos sem nenhuma fundamentação educacional, simplesmente se divertindo, passando o tempo de uma forma que realmente tornam eles um pouco menos inteligentes, porque ficam mais tempo simplesmente fazendo coisas que nós poderíamos considerar como inúteis. Então, mais ou menos essa é a dinâmica do papo de hoje, então eu já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Não, é mesmo. Eu acho que esse tema é um daqueles que a gente pode viajar à vontade, porque ele é amplo o suficiente para a gente navegar numa boa, e ele dá também a chance de a gente fazer várias pontes com várias conversas do passado, né? Sobre distração, a importância da tecnologia, e não podemos viver sem ela. E eu acho que outra coisa que é legal também, ele não comenta lá, mas eu abri o leque, o que isso representa socialmente, né? Não só para as pessoas, mas socialmente, que consequências isso pode ter, né? Que é o que me chamou a atenção. Eu busco muito essas coisas por causa disso. No preâmbulo da mensagem que eu te passei hoje era essa. A gente tem interesses comuns, algumas coisas clássicas e outras que são pessoais, mas que roçam assim, né? Eu gosto muito de saber para onde a gente está indo. Por quê? Eu também já disse isso aqui. Depois que baixa aquela certeza de que a gente tem mais passado do que futuro, a perspectiva de olhar para frente é outra. Então, eu estou muito mais preocupado em, puxa, legal, qual que é o legado que a gente pode deixar como sociedade, não como pessoa, como sociedade, para o que virá para frente, porque é essa turma que vai herdar a gente aqui. Né? E essa parte da inteligência é muito bom. Para começar, o conceito de inteligência, que é bem subjetivo, que todo mundo usa, mas é bem subjetivo, né? Que a gente depois pode tentar uniformizar. E essa coisa estranhíssima. Teoricamente, com o acúmulo de conhecimento passado de pai para filho, de geração para geração, e o acesso cada vez melhor, seria de se esperar, uau, as novas gerações teriam de estar mais bem preparadas. Lembrando também que o teste de QI ele é bem específico também, porque ele vai medir lógica, matemática, né? Não vai entrar no espectro do que o Howard Gardner comentou das múltiplas inteligências, que a gente pode ir além. Mas, enfim, é um papo bem legal que a gente vai poder se divertir à vontade. Então, acho que o primeiro aspecto que a gente acaba se deparando com ele, né, é essa ideia de que há uma crítica à tecnologia, né? E acho que tanto eu quanto você, desde o primeiro episódio, a gente vem sempre deixando claro isso para todos os seguidores do canal, né, que nós, muito pelo contrário, somos a favor da tecnologia. Né? Gostamos de tecnologia, somos a favor da ciência, mas isso aqui não é uma crítica, né, ao uso da tecnologia, achando que nós devemos parar por aqui, nada disso. Eu acho que é inevitável, enfim, trouxe a tecnologia, a ciência e a tecnologia trouxeram vários benefícios para a humanidade de uma forma geral, em diversos setores, né? Mas há o lado negativo também, que a gente não pode fechar o olho para isso, né? De coisas que estão acontecendo. Esse cara não me parece ser nenhum idiota, né? Um neurocientista, né, que trabalha no Instituto Nacional de Saúde na França. Então, eu acho que é importante a gente abrir os olhos para certos estudos que vêm acontecendo. Mas eu concordo contigo. Ele alega no artigo, na verdade, numa entrevista na BBC que eu acabei tendo acesso, que muita gente alega, inclusive recentemente, acho que até uma palestra no TED, se eu não me engano, falando sobre isso, de que jogar videogames, por exemplo, estimula a criatividade de outras formas, de outras maneiras, e prepara as crianças ou os adolescentes para lidar com outros tipos de questões que não aquelas que são mensuradas anualmente pelo teste de QI. Porém, ele alega, isso é polêmico, mas ele alega que essa psicóloga em particular, se é essa que eu estou pensando, que eu vi, até não tive tempo de ir atrás para confirmar isso, ela trabalha para uma empresa de videogames. Então, assim, não seria uma pessoa ideal para falar a respeito com o nível de neutralidade ou imparcialidade que era esperado para estar né, falando a respeito disso. Enfim, é o lado polêmico que a gente precisa avaliar realmente. E eu acho que tem muitas coisas que a tecnologia nos ajuda, mas o problema, e essa é uma suspeita que eu tenho também, a gente, estando livre, a gente vai ter uma tendência para procurar algo que nos traz conhecimento, algo que mude a nossa vida, algo que nos traga uma forma melhor de se desenvolver ou aprender de forma pessoal, né?
ou isso vai nos levar simplesmente para a distração propriamente dita, para a pura diversão, para o entretenimento sem substância, etc., né? E eu acho que é muito grande esse impulso pela diversão, porque, enfim, a distração ela é sempre muito, muito grande, né? Principalmente os smartphones. Eu acho que o jeito como eles são projetados, as mídias sociais, a forma como elas são, da forma como elas entregam para a gente essas informações, é viciante, né? Então a gente acaba nessa ciranda. Eu mesmo me vejo caindo muitas vezes, né? Caindo lá no feed do Reels ou no feed de vídeos curtos do YouTube, e quando eu vejo, puxa, já embarquei numa onda que não era para ter embarcado, porque estava procurando outro assunto, no fim me distraí. Isso um adulto, um velho, né? Falando a respeito disso, eu fico imaginando crianças, né? Sem essa capacidade de discernimento, o quão impactante, né? Quanto que isso, de uma forma negativa, pode afetar o desenvolvimento dessas crianças. Não, não, perfeito. Não, legal essa introdução. Eu acho que você tocou numa frase aí que eu acho que é fundamental. Em algum momento você fala assim, estando livres, a nossa tendência seria 3 pontinhos, né? E isso eu acho que é fundamental, né? Juntando, eu li esse artigo também e eu vou atrás do livro, porque acho que o livro acho que sempre condensa melhor a ideia, né? Mas acho que o que ele quis dizer é basicamente, o problema não é a tecnologia em si, é o uso excessivo, discriminado e de crianças que não têm condição de fazer uma análise como nós adultos maduros teoricamente temos. Nenhuma garantia de que adultos tomam decisões melhores. O planeta está indo para o buraco não é por causa das crianças, o planeta está indo para o buraco por causa dos adultos, né? Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto é, abrindo espectro. Quando eu estava estudando o aspecto daquele livro Flow, daquele psicólogo que diz que o flow seria a experiência ótima de desfrutar da vida quando você está engajado em coisas que te dão prazer, porque você é livre para escolher. A definição é, se você está fazendo alguma coisa porque você quer fazer, você não gostaria de fazer nada naquele momento, você está livre nesse momento, né? Olhando socialmente, o que ele percebeu? Claro que vale para os Estados Unidos, vale para a Itália que ele viu, mas acho que dá para expandir para todo mundo. A maioria das pessoas se sente escravas de uma coisa chamada trabalho. Ela precisa trabalhar, ela precisa dedicar um terço do seu tempo desperto durante o dia para essa atividade que não é, em geral, prazerosa. Significa o quê? Que assim que a pessoa está livre dessa obrigação, ela vai buscar diversão, satisfação, alguma coisa. E aí vem no que você acabou de falar. Ela teria a condição de poder buscar alternativas de crescimento, autotranscendência, uma série de coisas que dá trabalho, né? Teria que ter um investimento de energia, uma série de coisas. Poxa, os divertimentos, e acho que você colocou no descritivo, a televisão, a grande tela, continua sendo a grande diversão das pessoas, né? Seja por TV a cabo, seja streaming, seja lá o que for, ela continua sendo essa coisa. Ele fez vários estudos, inclusive, que um dia a gente pode conversar, de que a maioria das pessoas embarca na TV, apesar de ser um entretenimento passivo, e depois, muitas pessoas depois lamentam, acham que perderam tempo, se sentem cansadas no dia seguinte, sentem um tipo de remorso. É muito estranho disso. Supostamente é uma decisão autônoma, mas ainda assim muitas pessoas lamentam. Mas, voltando para o que você falou, a indústria do entretenimento se refinou de tal maneira que criou impulsos nossos que atacam diretamente a serotonina, atacam diretamente todos os nossos hormônios do prazer. Dopamina está lá o tempo inteiro. Então, é viciante, é complicado. E pior, do sistema que nós adultos estamos tendo hoje, não dando conta das crianças, largamos, deixamos que uma telinha com a galinha pintadinha dê conta, ela vai ficar quietinha no restaurante, ela vai ficar quietinha em casa e vai nos dar tempo para a gente conseguir fazer as nossas coisas. Isso vai ter uma consequência lá na frente que ainda não tem estudos suficientes, que eu acho também é outro caso que ele apontou. Ainda não há estudos suficientes para os efeitos gerais do uso intensivo do videogame. Eu li também 2 ou 3 artigos que dizem que muitas áreas cerebrais, muitas atividades cognitivas melhoram com o uso do videogame. Agora, o problema é o excesso, né? Se você ficar o dia inteiro lá e abrir mão de outras coisas. Enfim, de novo, é um problema multifacetado que a gente não pode cair na armadilha que cai todo mundo, que eu pego uma vertente, analiso essa vertente e ela se torna a verdade. Não, é provavelmente uma pedrinha do grande mosaico. Vale a pena ressaltar as partes negativas, que eu acho que é importante porque causa
terá consequências problemáticas lá na frente. E só para dar mais uma pitada nessa conversa, semana passada foi divulgado que o Elon Musk e outros bambambãs da indústria da tecnologia vieram com aquele documento dizendo que 300 milhões de empregos serão perdidos pelo uso indiscriminado da inteligência artificial. Eles são contra a inteligência artificial? Não. Eles estão pedindo, em outras palavras, regulação. Partindo da premissa de que nós, livres, não temos condição de nos portar bem. Temos que ter um mínimo de regulação estatal, criminal, penal, porque nós, por nossa conta, não nos portamos bem. Tendemos a ficar perdidos e nos perder nessa coisa. Então, eu acho que esse é o alerta nas entrelinhas. Ninguém vai frear o uso da tecnologia e da inteligência artificial. Muito pelo contrário, ela pode trazer muitos benefícios. Agora, a primeira coisa que a gente está vendo agora é, puxa vida, um monte de emprego vai desaparecer, um monte de crianças vão virar zumbis. Como já tem zumbis, né? Muita gente vê que os zumbis é o pessoal no celular o tempo inteiro. Enfim, estamos no meio dessa transição, né? E alertas. Gente como eu e você, muita gente está alerta. Muita gente está não, está de cabeça para baixo, olhando, não está percebendo nada que está acontecendo e as consequências virão daqui para frente. E, só para terminar essa parte, se o efeito Flynn for confirmado, se a gente tiver mesmo gerações que sabem menos do que as anteriores, isso vai ter uma consequência social. Com certeza. Por um lado, eu acho que a tecnologia ela tende a aumentar e ficar cada vez mais difícil de ser aprendida e de ser desenvolvida. E, por outro lado, você vai ter um déficit educacional ou intelectual, digamos assim, para lidar com isso. Então, como é que você fica em relação à geração de empregos e à capacidade de preencher essas posições de trabalho? Fica complicado, né? Esses trabalhos que serão criados, Schumpeter diria, mas isso é destruição criativa, eu destruo alguns para criar outros. Beleza, isso sempre aconteceu. Mas os que estão sendo criados estão requerindo uma bagagem educacional maior. E o gap está aumentando, não está diminuindo. E ao longo da sua explanação, eu não sei exatamente em que ponto, eu não vou lembrar agora, mas você me fez lembrar uma coisa que também o Bernardo Kessler mencionou em uma de suas entrevistas, que foi esse aspecto que nós temos de veneração do universo nerd, né? Lógico que o nerd começou com essa ideia, né? Ou nerd no Brasil, ele fala nerd, né? Eu falo nerd, mas assim, todo mundo no Brasil reconhece como nerds. Lógico, com um aspecto depreciativo, né? Que a gente vê, né? Que o nome nerd vem desse aspecto da criança que é esquisitona, né? Que é antissocial, que né, se enfia de cabeça nos livros, nas leituras e tal. E aí, lógico, você tem toda uma geração de grandes empresas que foram criadas por causa desses tipos de pessoas, né? Então, você tem Steve Jobs, esse próprio Elon Musk, né? Então, sempre, né, desde a infância, já lidando com computadores, etc., que seria, na verdade, o ápice, né, de uma reversão nesse processo onde você passa a venerar os nerds, ou os nerds, né? E aí o Bernardo Kessler ele menciona que isso é um problemaço, porque, na verdade, o que se caracteriza o nerd é um cara que estudou muito em uma área específica, né? Ou que ele lida muito bem com um setor muito restrito do campo do conhecimento humano. E exaltar isso como esses sendo as pessoas que devem dizer para a gente para onde a humanidade deve se caminhar, ou quais as tendências que nós devemos seguir, é um grande erro, porque essas pessoas se privaram de uma série de outras experiências que, combinadas, geram um ser humano muito mais completo, muito mais total no seu aspecto mais holístico possível, né? Então, ele fala que é um grande desserviço, na verdade, a gente encarar os nerds como pessoas que, né, são os nossos, sei lá, as pessoas com as quais nós devemos prestar atenção, ou seguir aquilo que eles estão dizendo, etc., sendo que são pessoas com pouca aderência a um convívio social, a um convívio de inter-relações humanas que dão o sabor ou a qualidade que nós, seres humanos, deveríamos aí sim respeitar, se aprofundar e seguir, né? Me fez lembrar isso, eu não sei que momento foi que você disse, me lembrou esse aspecto. Bem colocado, eu acho que é por aí mesmo. Junta um pouco com o que a gente conversou na semana passada com relação à fragmentação do conhecimento, a gente sabe cada vez mais sobre menos. Este grupo específico de anti-jovens, hoje veteranos, sabe muito especificamente desta área, que é infinita, ela é gigantesca e trouxe muitos benefícios, sem dúvida, mas ninguém garante que um desses gênios
E, inclusive, quando a gente lê a biografia de alguns deles, vemos que eles eram fantásticos nessa área, mas muitas vezes pais ruins, cidadãos ruins, chefes péssimos, e uma série de outras características. Espiritualidade zero, capitalistas ao extremo, péssima alimentação, enfim, uma série de outras características humanas que não puderam desfrutar. Muitos dirão, mas ninguém reúne todas as características. Perfeito, ninguém reúne todas as características. Mas eu acho que o que você falou é interessante, é colocar no seu devido lugar da prateleira, não sendo o norte para o qual devemos seguir. Que, aliás, chegou a esse ponto hoje. Bem ou mal, sem querer, inconscientemente, essas criaturas, esses nerds, eram caracterizados por serem alienados, geralmente fora. O que são as pessoas hoje que estão o tempo inteiro com o pescoço torcido olhando para uma tela? Não passam de ser alienados. Entre num metrô, entre num trem, entre num ônibus hoje. Dificilmente você verá alguém olhando para você. Eu diria que praticamente vai ser bem difícil, acho. Numa sala de espera de um hospital, em qualquer lugar. Ajuda muito, mas olha que coisa, as pessoas não estão prestando atenção nas outras, não estão prestando atenção no ar, não estão prestando atenção em outras telas. Geralmente tem uma TV ligada lá, ninguém está olhando, né? A música ambiente, os livros que ficavam ali, ninguém, o mundo mudou. Então, um tipo de alienação já está acontecendo, para o bem ou para o mal. Exatamente. Tem um outro aspecto também que eu acho interessante, que é a nossa tendência a procurar, eu acho que isso é natural de qualquer ser vivo, inclusive, não só do ser humano, né? De você procurar o conforto ao invés do desconforto, né? Então, sei lá, vamos pegar uma criança naturalmente, se você colocar, a criança está aprendendo a andar agora, com uma, sei lá, um chão com uma superfície irregular, e ela andando descalça por ali. Ela naturalmente vai procurar o caminho, né, mais confortável, com menos dificuldade para andar, etc. Então, acho que todo animal também vai escapar. Você está com uma pedra muito quente ali, ele vai para a sombra. Ou se, sei lá, está muito difícil um caminho ali, um chão com espinhos, ele vai tentar evitar ir para outro caminho. Então, acho que uma tendência natural pela busca pelo conforto. Porém, qual que é o problema? A nossa busca excessiva pelo conforto e talvez a sensação que essas tecnologias nos deem em relação a algo mais confortável, descontraído, que nos gera prazer, mais dopamina, pode nos apartar das experiências que requeram um pouco mais de esforço, que requeram menos prazer, mas, por outro lado, nos trazem benefícios em termos de produtividade ou em termos de desenvolvimento, de aprendizagem, que fica muito descompassado, né? Então, eu acho que também há esse aspecto, né, do aproveitamento dessa tendência natural pela busca do conforto nesse tipo de fenômeno, onde se você ficar livre para escolher entre a diversão e algo que vai te trazer, de repente, conhecimento, isso que vai trazer conhecimento vai requerer mais trabalho ou um aspecto mais contemplativo, de mais profundidade, que um livro, por exemplo, pode apresentar para você. É preferível você ver um videozinho de gatinhos ou de qualquer outra besteira, porque isso gera um conforto mais imediato, mais rápido, mais dopamina rápida, ao invés daquele processo onde você pode até se beneficiar lá na frente, mas a dopamina não é imediata. Ela vai surgir lá na frente com a verificação que o benefício trouxe pelo processo que você iniciou, que no início não foi necessariamente gostoso. Exatamente. E aí é a descrição exata do exercício do marshmallow. Quantos de nós são capazes de postergar um benefício lá na frente, um prazer lá na frente, que será maior e mais consolidado, né? Então, a experiência mostrou que as crianças que foram capazes de esperar pelo segundo marshmallow tenderam a viver melhor, tenderam a saber poupar, tenderam a saber projetar para o futuro e viver melhor. Porque essa é uma grande colocação. Naquele livro que eu te recomendei há um tempo atrás, que era a Jornada Menos Seguida, do Scott Peck, que aquele psicólogo fez uma ode, na minha opinião, à psicologia, ele coloca uma coisa bem legal, na opinião dele, que eu nunca esqueci. Para ele, o pecado original é a preguiça. Essa tendência da gente querer o menor esforço, o conforto, etc. Isso está muito ligado ao que, Mara, que você também conhece razoavelmente bem, o que o marketing soube nos proporcionar, que é desfrute a vida. E desfrutar a vida, aproveitar a vida, significa viajar, relaxar, tudo que tudo que nos traz esse prazer. Dopamina pura na veia, chocolate. O problema é que aproveitar a vida também pode ser para aqueles que despertam, para fazer um link com um dos programas que a gente fez, caramba,
tem mais coisas do que esse corpo físico, tem mais coisas nessa existência que é curta, que eu posso aproveitar. E eu preciso investir para ter resultados lá na frente. Todo mundo que entra num processo de autoconhecimento, visando a autotranscendência, não se arrepende. Não conheço um que se arrependa. Ao contrário, sabe que as agruras são parte do processo, tem orgulho das suas cicatrizes, sabe que é uma caminhada longa, se vangloria pouco do que já caminhou, porque sabe que a caminhada é longa, mas é muito bom olhar para trás, puxa, sair um pouco daquele marasmo. Mas tem que ter um investimento, tem que ter uma projeção médio e longo prazo. Que isso é uma coisa que a gente está rodeado, e a tecnologia fez um péssimo serviço com relação a isso. Inclusive, diria que fez um desserviço. Nos trouxe a ilusão de que tudo pode ser automático. Tudo pode ser muito rápido, basta ter um bom processador. Para algumas coisas na vida não basta ter um bom processador. Precisa ter investimento agora para colher lá na frente. O pior é isso, parece, aí eu volto no título dos cretinos digitais. Se a gente não tomar cuidado, a gente está criando uma geração que vai ter muito pouco apreço e paciência para colher no futuro, para pensar no longo prazo. Isso é terrível. Muito ruim. Isso é terrível. É muito ruim porque é um despreparo total pela vida real. Vai viver num universo... E assim, imagina o nível de frustração ou a falta de habilidade em lidar com as frustrações, né, de um mundo real que muitas vezes vai dizer não para você, vai falar, não funciona, não é assim. Então, é realmente complicado. Não sei o que vai acontecer. Fantástico. É fantástico dar 2 cliques, iFood me traz a comida à porta, mas toda a cadeia de produção atrás disso que precisa acontecer, desde a plantação da comida, da manufatura da comida até ela chegar lá, tem um processo que as pessoas estão levando, as pessoas que têm condição. Então, eu quero lembrar que é uma minoria, a maioria está ali na labuta, não tem nem acesso a isso. É muito interessante. Vai criando esse efeito psicológico que tudo tem que ser para ontem, né? E os processos verdadeiramente importantes, eles são construídos paulatinamente. Não tem essa de, recompensa imediata para tudo. Algumas coisas eu reconheço que funcionam assim, mas geralmente são as mais supérfluas. Geralmente são as coisas que menos acrescentam, né? Todas as experiências, né? Que na verdade os temas aqui sempre resvalam na questão da consciência, do que seria a consciência, os processos envolvidos nesse termo consciência, que é extremamente amplo, envolve a questão da experiência, né? Nosso episódio anterior, inclusive, estava fazendo esse mapeamento sobre a consciência. Então, se por um lado a experiência é tão importante e você passa a entender que experiência para você é imediatismo, ferrou, porque você não vai conseguir aproveitar todos os níveis de experiência onde vai requerer um processo, né? Tempo, desenvolvimento, e aí você vai ficar fadado a um tipo de experiência só que vai empobrecer, né, a riqueza de possibilidades que é estar encarnado. A metáfora para isso é aquela ideia, não tem uma pílulazinha que me ajude a fazer isso. Eu cansava de ouvir quando comecei na carreira, cadê aquela pílulazinha que eu tomo e já estou falando inglês, já estou falando espanhol, já estou sabendo Kung Fu, estilo Matrix? Não tem, ainda não tem. Esses processos, inclusive os processos de desenvolvimento pessoal, que a gente chama conscienciais espirituais, tem que ter essa... Não é só estar sentado na almofada meditando, é o respirar, é o entender o que está acontecendo, é olhar para si. Hoje eu li uma frase muito legal, acho que é do Vitor Hugo, depois eu vou conferir. Ele falou assim, mais infinito do que o mar é o céu, e mais infinito do que o céu é o interior da pessoa. É genial isso, né, cara? É uma coisa fantástica. Agora, e para se atrever a entrar lá dentro? E para entrar lá nos meandros e descobrir cantos e esquinas que a gente não quer muito lidar, mas faz parte da gente, né? Que a gente foi acumulando, foi colocando para debaixo do tapete. Eu fico pensando, quantos de nós, deve ser muito sofrido isso, e eu acho que olhando para trás, eu seguramente passei por isso e caí nessa vala. Quantos de nós, por termos acumulado uma série de sombras, com tanto medo e temor de olhar para dentro e trombar algumas delas, eu prefiro nem entrar lá. Eu prefiro nem entrar nesse calabouço, porque eu sei que eu vou me dar mal. Eu sei. Claro que tem muitas coisas legais, mas, puxa, logo na primeira jornada eu já vou me assustar, então para quê? Então, explicaria porque a gente tem essa aversão a isso e até explica um pouco essa ideia. Por que o entretenimento exterior, de fora para dentro, é tão valorizado?
Porque Entorpece. é um entorpecente mesmo, porque você evita em manter o contato consigo mesmo, né? E enxergar suas próprias sombras, suas próprias dores, suas próprias feridas, né? Suas próprias limitações. E você passa a prestar atenção no mundo externo e é uma distração eterna, né? Você está sempre voltado para essa... Outro problema também que me ocorreu, desculpa te interromper, essa ideia de imediatismo, ela tem um outro problema. A gente quer tudo para ontem, como você falou, e quer no nível de excelência. Não dá. Você quer para hoje, quer para agora, dá, te dou, nível 5, nota 5, tá bom? Não, ninguém quer nota 5. Ou não, ou as pessoas estão engolindo nota 5 só para ter. Então fica nessa coisa superficial. Quer nota 9 e 10, tem que ter investimento, tem que ter ponderação, tem que ter análise, tem que ter uma série de coisas. E eu estou suspeitando que as novas gerações não estão se preparando para plantar e viver no médio e longo prazo. Elas vão ter que se acostumar com isso. Claro, o acesso aos recursos é mais rápido? Genial. Eu consigo comparar isso. Você também, como escritores, para procurar livros, bibliografia que a gente precisava usar para nos ajudar a construir uma obra, hoje é muito mais fácil. Mas ainda tem o trabalho de ler, juntar com as outras peças, ponderar a respeito e entrar no negócio. Não é só copiar e colar. Exatamente. E outra coisa, imagina o que vai ser o mau uso do chat GTP. Se ele pode dizer, se eu jogo para ele qualquer indicação, qualquer prompt, ele me dá um texto. Agora, para que eu vou me esforçar em estudar história, em fazer relações com geografia? Me dá aí, cara. Exatamente. Então, olha o monstro que a gente pode estar criando. Né? Já tem, eu vi inclusive, porque eu fui obrigado a criar aqui uma pastinha aqui no meu browser de tecnologias com Artificial Intelligence. E uma delas que eu achei interessante, que eu vi isso, inclusive num desses feeds, um cara falando a respeito, mais uma vez, o feed dando informação sobre algo que eu precisava saber e eu agora estou catalogando isso. É sobre uma ferramenta do Google, eu preciso ver o nome aqui direitinho, depois, deixa eu ver se eu consigo ver isso agora, sem atrapalhar alguma coisa aqui. Vai demorar para abrir o browser. Mas depois, acho que no próximo episódio eu tento, ou coloco embaixo aqui no descritivo depois, como vai... Não vou abrir isso agora aqui, não. Como é que é o nome dessa tecnologia. Mas ela faz o quê? Ela vai procurar em livros respostas, é do Google essa ferramenta, respostas para aquilo que você está procurando e vai te dar um resumo. Um resumo daquilo em livros apenas. Não agora mais na internet, mas em livros que foram subidos para a internet. Então, assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, porque assim, você vai procurar num livro, legal, é uma fonte mais confiável, porque o cara, teoricamente, que escreveu o livro, ele se deu o trabalho de pesquisar mais, etc. Mas, por outro lado, te evita de ler o livro. Entendeu? E assim, e o resumo que o Google está trazendo de volta, ou seja, que a tecnologia artificial, de inteligência artificial está devolvendo para você, não está amputando partes importantes daquele livro que não foram consideradas, porque você está com essa pressa em ter a resposta para aquilo que você está procurando e não se deu o trabalho de ler o livro? Certeza. E pensando nisso, por exemplo, vai depender muito de cada caso, não da pessoa, mas de cada caso da própria pessoa. Eu gosto de ler, então provavelmente eu vou ler todas as obras que eu puder. Mas eu sei, como diz o grande Mário Vargas Llosa, vai faltar vida, né? Então a gente tem que escolher bem o que quer fazer. E outra, eu tenho a vantagem de poder escolher, mas tem gente que não pode escolher, precisa trabalhar, precisa ter uma série de outras coisas. Para alguns trabalhos, talvez ler o resumo é melhor do que não ler nada. Mas para outros, claro que o resumo vai sempre faltar o conteúdo total. É o que você falou. É bom e ruim ao mesmo tempo, como quase tudo na vida. Se for bem ponderado e souber... a questão é sempre essa. Se a gente souber ponderar e fazer o bom uso, a ferramenta ela é positiva. Né? Eu já acho excelente que ele vá atrás de livros e não de toda a Wikipédia. Porque toda a Wikipédia ela é muito mais cheia de lixo e uma série de outras coisas. Refina um pouquinho. Agora, imagina você ter toda a biblioteca do Congresso americana digitalizada, poder ter acesso àquilo. Isso é genial. Isso é uma coisa que há 30 anos a gente teria que ir aos Estados Unidos, pedir alguém para tirar uma cópia lá. Não indo muito longe. Missão Rama. A gente tinha xerox do livro do Benítez em espanhol, porque não havia sido publicado no Brasil. E havia poucas edições em espanhol no Peru. Que dizer, trazer coisas da Espanha na década de 70 era inimaginável. Né? E olha o que é hoje. Com 2 ou 3 cliques eu tenho ele digitalizado, a obra inteira digitalizada. Isso é genial. De novo,
o navegador, pessoa, se o navegador souber ser capitão da sua vida, poxa, ele vai levar o Nautilus, o Capitão Nemo não vai levar o Nautilus em qualquer lugar do mundo numa boa. Agora, se o navegador for preguiçoso, se for muito imediatista, se tiver as típicas falhas e defeitos humanos, com H minúsculo, vai sofrer, não vai ter uma... Porque a ideia, no final, é a gente ter uma vida plena, né? No fundo é isso, é ter uma vida plena e o mais feliz possível, um conceito de felicidade com F maiúsculo, mais pleno possível. A gente vai jogar com as circunstâncias do momento. Mas voltando no assunto do tema, de novo, é preocupante como a nova geração está vindo, porque ela vai ser craque com o dedinho. Os dedos vão estar fantásticos, mas a capacidade de adiar, de postergar, de aprofundar em temas vai ser muito interessante. É fascinante quando a pessoa pode dar 2 cliques e já ter o resumo na frente dela. É muito. E é um prato cheio para a preguiça. Ah, sim, também. Esse que é o problema. E eu acho que vai criando essa ilusão de que é possível queimar etapas. Isso também é muito perigoso, né, cara? E uma outra coisa que você havia falado também, que eu acho que é importante a gente mencionar, para fazer também um link com os outros episódios, é de que forma também que o paradigma materialista, ele acelera esse processo de vamos aproveitar a vida, porque ela é uma só, porque, obviamente, a visão materialista diz que a matéria é o fundamento da realidade, a consciência é algo secundário, é algo epifenômico, né? Epifenômeno, que acontece como efeito colateral, né, de uma complexidade cerebral que ainda não é entendida plenamente, mas a consciência, ela brota em algum momento nesse processo. Cria essa ilusão de que a partir do momento que você morre, tudo é perdido, né? Não existe sentido na vida. O paradigma materialista nos diz que estamos aqui para viver uma vida só e acabou. A partir do momento que você morreu, tudo é destruído. Então, assim, vai criando, por um lado, uma grande ansiedade, né, que ela é praticamente alimentada e retroalimentada o tempo todo por tecnologias que nos causam essa impressão de que tudo tem que ser para ontem, né? Tudo tem que ter um resultado imediato. E, por outro lado, o paradigma materialista ele reforça essa ideia de que, olha, e aproveita a vida mesmo, viu? Porque a vida é uma só, você vai morrer a qualquer momento. Então, gera essa ideia de que eu preciso aproveitar a vida da melhor forma possível. Então, a vida, o que é? Apesar dos percalços que eu vi, apesar dos perrengues e dos esforços que eu tenho que empreender, eu vou ter um momento de, sei lá, de liberdade ou um momento de pura diversão que eu vou aproveitar ao máximo, porque a vida pode acabar a qualquer momento. Falo isso por minha própria experiência, porque eu passei por um processo de síndrome do pânico em um momento da minha vida que o paradigma materialista estava apontando para mim uma grande parede, né, uma grande muralha, onde não havia mais sentido para nada. E eu tinha justamente a sensação de que eu preciso aproveitar a vida o máximo que der, porque eu posso morrer a qualquer momento, e depois que eu morrer, acabou absolutamente tudo. Tudo é perdido, inclusive a própria consciência. Então, eu acho que todos esses aspectos acabam... A gente faz uma amarração com os episódios anteriores e também acabam dando, acho que, um reforço nessa ideia de que a diversão acaba tomando um terreno muito maior, né, ou um apelo muito maior, do que simplesmente você se engajar em processos que vão envolver esforço e desenvolvimento a longo prazo. Né? Muito bem. E olha só que me ocorreu te ouvindo, nessa esteira do materialismo que é aproveite o máximo a vida porque ela é curta tal, e desfrute ao máximo, pavimentou o caminho do mercantilismo, pavimentou o caminho do capitalismo com C minúsculo, em que nessa selva aqui se divirta ao máximo, dá trombada no adversário porque ele vai tomar coisas que suas. E se ele se diverte, ele pode estar se divertindo e desfrutando coisas que poderiam ser suas. Né? E cria essa inimizade, essa concorrência que faz com que as pessoas se preocupem com essa coisa neste nível egocêntrico e etnocêntrico, e quando coisas mais transcendentais, mais conscienciais, mais espirituais, ficam aquém, não são enxergadas. E aí justifica os níveis de consciência. Eu consigo manter a maioria das pessoas lá embaixo, elas não estão nem enxergando outras possibilidades, inclusive de transcender a própria vida material. Mesmo que não venha acreditar que ela continue, mas existe um valor no outro, existe um valor na vida coletiva, colaborativa, existe um valor no planeta em si, nas outras criaturas sencientes que a gente perdeu.
Mas como é que você vai perceber o valor? Quando você tiver um senso de significado, né? É isso. Você colocou aqui o que eu coloquei. A grande metacrise do momento é a crise de significado e de sentido, no fundo, né? Porque se nada faz sentido, então É. nada mais importa. Então, sei lá, por que o outro importa? Por que a minha vida importa? Isso aí. Você começa a perceber níveis aí sim, de alienação, né, ao ponto de perceber as maiores besteiras. E mistura, né, obviamente, com a questão toda que a gente vinha mencionando sobre não querer enxergar as próprias sombras, projetar no outro o mal, né, ou seja, o outro é o inimigo, o outro que representa a ameaça, então eu vou cuidar do meu aqui e vou me defender em relação ao próximo. Então, tudo isso se mistura nesse caldeirão e o resultado acaba não sendo muito bom. Até que nós também somos craques em justificar, né? Até as justificativas para não fazer coisas úteis e até para justificar problemas que estão claros e evidentes, inclusive autodestrutivos. Típico. Para que vou parar de fumar? Todo mundo vai morrer mesmo? Todo mundo vai morrer mesmo ou não fumante? Por que vou parar dos excessos que eu estou vendo que estão me prejudicando? Isso aqui o corpo não serve para nada, vai acabar mesmo. Deixa eu divertir agora, porque eu não sei se amanhã eu estou aqui. Legítimo para esse espectro de visão materialista. Legítimo. Puxa, mas se tiver algo além, essas perguntas não se fazem. Ainda bem que algumas pessoas se fazem ou se deixam filtrar a parede que eles construíram. Tem vários buracos, deixa entrar algumas coisas que as permite a ter um nível de vida melhor lá na frente. Mas a maioria não está nem enxergando. Não está nem enxergando. E, vamos reconhecer, o tal do sistema, é que nem o mercado, né? Essa entidade que todo mundo dá um nome, mas a gente não consegue ler. Esse sistema foi muito bem arquitetado. Ele está muito bem estruturado, de tal maneira que nos ilude a todos de uma maneira, né? Eu sou vítima dessa coisa, eu estou inserido aqui, eu tenho que lutar todo dia, eu não tenho tempo. Eu tenho que aproveitar esses pequenos tempos de diversão, porque logo depois eu tenho que estar correndo pela sobrevivência. Até as expressões que a gente usa, né? Tenho que lutar, estou sempre na correria. Para aí, por quê? Quanto da tua liberdade, né? Uma das coisas que o psicólogo lá do Flow diz é a diferença entre as pessoas que dizem eu faço porque quero e eu faço porque tenho que fazer, né? A maioria de nós passa muito tempo no eu tenho que fazer isso. E muitos se perguntam, tenho por quê, cara pálida? Mas aí, mais uma vez, é a maldição da aculturação, né? Então, assim, muitas das nossas verdades foram adquiridas por contágio. Então, e não porque a gente foi atrás da informação, foi atrás desse conhecimento todo e chegou a essa conclusão, né? Simplesmente a gente vai adquirindo por contágio cultural e a gente não se dá conta disso. Então, eu acho que nesse aspecto, Maia acaba tendo um sentido cada vez mais presente em nossa vida, né? Que é esse conceito da ilusão hinduísta, de que justamente a gente, quanto mais a gente fica nesse flow, e aí o flow que você gosta de mencionar, que é a parte positiva, mas eu vou falar agora do flow negativo, que é essa ideia do feed infinito de vídeos curtos, né, que todas as plataformas agora estão imitando, encabeçadas pelo TikTok, né, mas depois né, o próprio Instagram começou a imitar e, no fim, até o YouTube se curvou a isso, né, que é a tendência dos vídeos curtinhos. Isso dá uma péssima perspectiva de superficialidade, ou seja, uma camada onde nada é aprofundado, né? Você vai ter que explicar tudo aquilo que é possível ser explicado em 15 segundos, né? Então, assim, como é que você dá conta disso? Como é que você vai ter uma perspectiva de que você precisa ler um livro que tem 500 páginas? Isso vai criando um vício nessas novas gerações, onde que essa possibilidade de, peraí, aguarde aí para você receber o segundo marshmallow daqui, sei lá, 2, 3 horas, fica cada vez mais difícil, né, cara? Olha o sucesso desse tipo de capitalismo. Ele prevaleceu porque ele conseguiu isso, né? Ele conseguiu isso. Aí, olha só que loucura. Eu estava te ouvindo agora, imaginei. Voltando às crianças cretinas. Imagina que eu e você, nós não temos filhos, mas imagina que a gente tivesse filhos hoje, a gente tivesse essa percepção. Eu não quero criar um cretino em casa, eu quero um ser autônomo, que seja uma criatura que faça jus à sua encarnação. Já pensou a pressão externa de poder ir encontrar com amigos e os outros vão dizer, mas você não dá tablet para ele com 2 anos de idade, mas você vai deixar ele chorando? Sim, imagina a pressão que é. Não, todo o sistema que está armado hoje para você poder conviver com outros pares na sociedade. Não é fácil, nunca foi fácil, mas continua muito complicado com essa
talvez com o ingrediente mais complicado da atualidade, que seria essa velocidade que se requer que tudo seja feito. Né? É uma tremenda armadilha. Uma armadilha bem legal para a gente mesmo. Para variar. Né? E você tem um aspecto, por exemplo, que também prevalece, que é essa questão de, quando uma tecnologia é inicialmente colocada no mercado, obviamente aqueles early adopters, né, as pessoas, né, que vão adotar a tecnologia mais rapidamente, geralmente é a molecada, geralmente são os mais novos, né, que têm olhado para essas tendências. Mas aí o que você faz? Você, como adulto, fala, não, eu não vou usar isso, eu não quero, né? Isso aconteceu muito com o WhatsApp. Eu lembro, em referência aqui, vamos mencionar o WhatsApp. Que no começo, não é necessário de fato, não, mas o que acontece? O tempo passa e mais pessoas vão adotando a tecnologia que depois fica impossível de você conviver com as pessoas se você não tiver aquela tecnologia junto contigo. Então, mesmo que você não queira, você é obrigado depois a adotar, porque tá todo mundo usando o WhatsApp. Então, assim, se você não vai usar, você vai ficar incomunicável, você vai perder clientes, você não vai estar na crista da onda do que as pessoas estão vivendo. Então, assim, quer a gente queira ou não, a gente tem que conviver com isso. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, o que a gente está mencionando aqui não tem como voltar atrás, esse é um caminho sem volta, né? Mas a questão é como se utilizar dessas ferramentas de uma maneira inteligente, né? E não deixar para que uma inteligência artificial defina as coisas por você. É impressionante, eu estava até conversando com um aluno outro dia, para usar parâmetros de como algumas coisas são extremamente rápidas e a gente nem percebe. Quanto tempo demorou entre a criação e a eliminação quase que total do fax? 10 anos? A nova geração não sabe o que é um fax. E a gente conviveu com isso. Para a gente é uma coisa revolucionária. Passar o papel aqui, você receber lá na Conchinchina, uau, foi. Quantos iPods são vendidos hoje? Mas o iPod, quando o Steve Jobs inventou, uau, o que era aquilo? Eu nunca me esqueço que ele falou, 1000 músicas aqui dentro. Para a gente que usava, Walkman, uau, o que é isso? Quantos usam hoje? Olha como é rápido, né? Então a gente está nesse esquema. De novo, o WhatsApp, hoje é ferramenta de trabalho, é contato familiar, é médico, uma série de coisas, não dá para ficar fora. Mas cabe a você poder disciplinar se você vai olhar toda hora que ele apitar, se você vai ter acordos com as outras pessoas, se você vai poder fazer o flow eficiente. Imagina, se toda hora que ele apitar você for olhar, você não tem vida. Porque ele vai apitar toda a santa hora. Ele até nos dá a ferramenta, silencia aqui, silencia colar, silencia colar. Usemos com inteligência, porque algumas pessoas se tocaram, senão vai ficar tocando o tempo inteiro. Né? Tanto é que isso vai gerando, desculpa te interromper, mas isso vai gerando aquela sensação de que se você mandar uma mensagem e a pessoa não responde logo, opa, tem algum problema. Você cria essa sensação de que não, a pessoa precisa responder para mim instantaneamente, seja onde ela estiver, no trânsito, e as pessoas estão fazendo tarefas diversas. Né? E nós, os veteranos, eu sou dinossauro, você está chegando lá, nós temos que disciplinar as pessoas para dizer, primeiro, não é automático. Segundo, quando ligar, não é necessariamente problema, porque hoje em dia ligar é problema, né? Quando liga, é problema. Não necessariamente, eu quero ouvir sua voz, eu quero conversar, eu quero fazer uma comunicação antiga. Né? As pessoas estão perdendo isso. No estilo antigo, né? Usar o telefone mesmo, né? E pode ver, hoje ele dá uma coisa que antigamente eu só ouvia a voz, hoje eu posso ver, porque eu posso comunicar muito mais. Tem coisa melhor do que você ligar para alguém e ver a pessoa no dia do aniversário dela? É muito legal. É uma ferramenta fantástica. Mas, isso é uma coisa. Outra coisa é ele ficar pitando toda hora e parar tudo que eu estou fazendo para ver aquilo. Olha o drama que isso vai ser no processo de concentração e foco. Ah, sim. Vai explodir o número de crianças com síndrome, crianças e adultos com síndrome de déficit de atenção. Vai explodir. Com certeza, déficit de atenção e ansiedade, né? E ansiedade. Porque essa é a impressão de que tudo tem que ser para ontem, né? E essa falta de capacidade de entender processos, né? Uma coisa são questões imediatas, questões que podem ser resolvidas de uma forma rápida. Outra coisa é entender que a vida não é feita apenas disso, a vida é feita de processos, né, que são demorados, e geralmente esses são os mais importantes. Geralmente esses são aqueles que vão dar melhores frutos, e não esses mais instantâneos, porque são efêmeros, né? Eles respondem a um impulso que ele é efêmero por natureza, ele vai suplementar uma necessidade específica naquele momento, mas não vai dar conta de mudar a sua vida, por exemplo. Não sei por que me veio isso agora na cabeça. Ao contrário do que está escrito na Bíblia, o mundo não foi feito em 7 dias.
tem um processo de bilhões de anos do Big Bang, uma série de coisas. E a vida humana, nesse intervalinho de entre 70 e 80, vida média, né, 80 anos, para justificar essa encarnação, ele é muito curto. A gente precisa saber muito, refinar a nossa capacidade de escolha para exercer essa liberdade que a gente vive. Isso é um tema que eu gostaria de um dia de conversar contigo. Esse tema, liberdade. Porque muita gente acha que não. Esquece liberdade, é um determinismo, está tudo programado, pá. Então, por isso, até justificando, vamos desfrutar a vida ao máximo, porque está tudo já escrito nas estrelas, para bem ou para o mal. Mas, por outro lado, o quanto a gente tem de possibilidade de poder escolher e fazer boas escolhas. Muitas das pessoas que têm vidas ruins são porque elas fizeram mais más escolhas do que boas escolhas. Ninguém só faz boas escolhas, não existe. As pessoas verdadeiramente felizes ou bem-sucedidas em qualquer campo tendem a ter feito mais boas escolhas do que menos boas escolhas. Mas requer o quê? Análise, experiência, ponderação, quedas, mancadas, erros. Bem-vindo ao erro. Outro tema que a gente fala aqui, é muito importante errar, é muito importante essa tolerância. Por causa disso, estamos aqui, porque fora daqui somos só luz. Somos só outra coisa, não é isso aqui, né? Faz parte do joguete aqui, né? É o envelhecer, o saber lidar com... A gente não sabe envelhecer, a gente não lida muito bem com isso. A gente não... Com o fenecer das coisas. Estamos rodeados por coisas, por ciclos, de começo, meio e fim, o tempo inteiro, mas o nosso a gente não quer admitir. É muito louco, né? Muito louco. E pior que você mencionou várias coisas que dá para abrir outras frentes, né, cara, assim, desse papo maluco. Mas o que mais me preocupa, ainda voltando à temática original, né, a fábrica de cretinos digitais, é justamente essa incapacidade de... primeiro, essa questão, né, volta a frisar, bater esse martelo, né, da questão do processo, que é importante, mas também entender que não só numa linha metafórica horizontal, que eu representaria como o processo, há uma perpendicular que seria da profundidade das coisas, né? Então, aquela ideia de... Né, outro episódio, né, que a gente menciona, as camadas que nos separam de nossas origens, esse fenômeno, né, que está ocorrendo, dessa falta de capacidade ou perda de inteligência ao longo das gerações mais recentes, é porque eu analiso que elas estão nessa camada mais acima aqui da humanidade, não tendo acesso à profundidade das camadas que nos ligam com as raízes dessa grande consciência universal. Então, é uma coisa também que o Bernardo Kessler bate muito em relação a entender que a vida não é sobre nós, não é sobre o nosso ego. A vida é sobre uma mente natural que pretende algo, que tem uma intenção de algo. Não de forma determinística e não de forma pré-determinada, digamos assim, mas porque ela, em um determinado momento, percebeu que seria vantajoso passar por um processo de metacognição. Então, a natureza possui a sua própria agenda, só que a gente, e aí eu acho que daí muito da infelicidade advém daí, a gente luta contra isso, porque a gente não quer viver do jeito que a natureza tende a nos falar, tende a nos dizer em forma de intuição, de insights, mas sim porque o nosso ego determina que não, eu para ser feliz eu tenho que ter uma casa tal, um carro tal, ou a pessoa XYZ, porque esse é o modelo de felicidade que foi criado pela nosso estilo de vida, né, predominante no mundo moderno, e isso vai totalmente contra aquilo que a natureza demanda, né, de nós. E por que isso? Porque nós nos esquecemos o tempo todo que somos animais. Né? Então, essa mente natural faz parte de nós como componentes não separados dessa natureza, temos essa ilusão de que somos algo à parte, que somos algo diferenciado. Então, fazemos uma bifurcação no meio do caminho, tentamos pegar esse processo onde os nossos próprios objetivos nós consideramos como aqueles que devem determinar o rumo de nossas vidas, ao passo que, eu estou mencionando isso porque você falou sobre a questão da liberdade, a gente pode fazer até um tema falando sobre isso, que é a ilusão do livre-arbítrio, né? De que, no final das contas, seria aquilo que o Bernardo Kessler chama da felicidade do escravo. Ou seja, eu percebo que eu estou aqui para servir e não para fazer aquilo que o meu ego está determinando. Então, há uma liberação da carga de que eu sou responsável pela minha própria felicidade, ao passo que tem esse flow, existe um flow existente que a natureza está me indicando que eu preciso ir, e eu vou parar de renegá-lo, vou abraçá-lo e vou, a partir de agora, fazer aquilo que a natureza quer que seja feito, não aquilo que o meu ego está achando que deve ser feito. Sabe o que é mais legal? Olha só, apesar de tudo, apesar desses
fantásticos símios com o smartphone, a gente conseguiu sacar isso. O Bernardo Gerson não foi o primeiro, não será o único. Conseguimos sacar e conseguimos... Essas pessoas, ele, Ken Wilber, um monte de gente, traçam mapas, Stanislav Grof, que nos ajudam. Escolha o seu, tem vários mapas, explore-os e continue adentrando, expanda-os, né? O grande drama, acho que você colocou perfeito, a grande drama nossa é a grande crise da separatividade, né? A gente não consegue, não só da natureza, olha como a natureza é sábia, ela não cria não tem de nada, tem milhões, milhares. Por quê? Porque fomenta a interação entre um e outro. E aí, voltando aos cretinos digitais. Infelizmente, a digitalização e trazendo tudo para um equipamento como esse, faz um desserviço à socialização. É muito importante a gente voltar a conversar. Conversar com C maiúsculo, trocar ideias. Eu não sei tudo, mas o Márcio sabe coisas que eu não sei. Deixa eu me permitir aprender com ele. Lembra que eu te falei daquele projeto que eu estava lendo um livro chamado Word Café? Que a ideia é muito legal, que é uma coisa que eu vou tentar fomentar aqui, que é pegar pessoas diferentes e fazer elas sentar, número de 4, numa mesinha e conversar durante meia hora sobre um tema. Puxa, a gente teve essa experiência em vários lugares e vamos falar de uma coisa que a gente teve em comum nos grupos Rama. Quanta inteligência surge quando a gente se permite conversar com a guarda baixa e não surge um conhecimento coletivo que vem à tona? É genial isso, imagina, a gente está perdendo isso. A digitalização está fazendo um desserviço ainda, a gente não está socializando, não está conversando mais. Para vir essa profundidade, eu preciso ouvir. Estamos perdendo a capacidade de ouvir ideias diferentes, que eu não pensei antes, que vão contra aquilo que eu imaginava. É fundamental isso, e os cretinos digitais vão acabar também se reforçando com relação a isso, a gente não encontrar alternativas para que elas possam conversar para valer. Não só viver juntos. As pessoas falam muito das escolas como o lugar de convivência, que é muito importante, pobre com rico, com negro, com todos os tipos de coisas, brincar juntos, mas também conversar juntos. Eu acho que a gente está perdendo isso. Essa capacidade de conversação, de conversas exploratórias foi realmente perdida, né? Eu percebo isso porque as pessoas parecem estar muito mais preocupadas em defender bandeiras, defender pontos de vista e de impor ideias, ao invés de estar com a guarda baixa e realmente explorar de forma neutra um assunto em particular, né? Isso foi perdido, realmente, eu sinto muito em relação a isso. A gente acaba entrando nessa questão da polarização também, né, nos dias de hoje. Mas, cara, faltando assim 2 minutos para terminar, a proposta, pelo menos do texto descritivo, existem alternativas para isso? Existem formas da gente conseguir combater isso? Eu não sei, eu jogo para você a pergunta, se você pensou algo a respeito. Eu acho que isso daí era junto, de novo, reforçando o que a gente fala, não somos contra a ciência em primeiro lugar e a tecnologia em particular, mas não esquecer do humanismo que tem que estar por trás de tudo isso. E o humanismo, para mim, passa na relação, naquilo que você sabe que é a minha palavra favorita, na convivência humana, não digital, humana, analógica, para conversar, para tocar, para ver, para falar com o corpo. Eu acho que isso dá. Se sobrevivermos a nós mesmos, nós vamos chegar nesse ponto. Mas nós precisamos voltar a isso, voltar a se encontrar, a conversar, trocar, a passar tempo juntos fora. Eu acho que é a alternativa. Senão, cada um vai ficar no seu mundo particular, no seu universo particular. E aí, acho que também, talvez, impor limites, né, para as crianças e para os adolescentes, né, de que tudo bem, você vai ter acesso a isso, é inevitável que você tenha o seu próprio smartphone no mundo de hoje, tudo bem, mas vamos impor limites, né? Ou seja, vai ser tanto por dia, sei lá, de tal horário a tal horário, hora de escola, hora de escola, hora de estudar, impor isso e não deixar a coisa livre, porque a criança vai entrar nesse fluxo aí de superficialidades que realmente vai ficar inviável e vai acabar ajudando a fazer o encontro com o título desse episódio, que é a fábrica dos cretinos digitais. Que parece que tem coisas que não mudaram desde as primeiras civilizações. Alguns limites têm que existir sempre, porque senão vira barbárie. E para crianças, muito mais. Será difícil resistir? Ah, mas o meu coleguinha de classe já está fazendo isso. Paciência, ele é ele, você é você. Vai demandar pais e adultos bem maduros nesse sentido, que pensem no futuro da humanidade. Bom, pensando no futuro da humanidade, acho que é melhor a gente parar por aqui, porque já deu 1 hora. Chegamos a mais um final de mais um episódio de Contatos Insólitos. Então, eu queria pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, fazerem seus comentários, como sempre fizeram.
E eu agradeço a sua participação sempre impecável. Muito obrigado, cara. Até mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Valeu, Roberto. Valeu. Sempre um prazer. Tchau, tchau. Tchau, até mais.